Resultado histórico do Bahia, né? Um grande resultado do Bahia, Campeonato Brasileiro. Esse é o time. Essa é a pegada da Série A. Hoje o Paiva, né, juntamente com todo o elenco do Bahia, jogou na rotação de Série A. É isso. Mesmo quando você não for brilhante, tem que ser competitivo. Quando for brilhante, tem que ser também competitivo. O Bahia faz um grande jogo, né? O Bahia faz um grande jogo, merecido o resultado, sentiu a equipe que merecia vencer. É o Bahia, muito mais lúcido no jogo. O meio-campo do Bahia massacrou o meio-campo do Vasco, que por sinal, vou falar aqui, esse time do Vasco aí que o pessoal estava falando, vi hoje o jogo. Esse time do Vasco aí é meio tabela para baixo. Não é esse time que o pessoal estava falando, é meio campo fraco, sem criação, como tem sido os times do Barbieri. Mas o que importa é que o Bahia consegue um grande resultado. Para mim, o grande destaque está aí do jogo, o Jacaré, pela entrega, né? O jogador que deu carrinho, deu chutão, foi quem assustou a equipe do Vasco. Eu acho que aquele chute do Jacaré, que não entrou, né, bateu na trave, foi simbólico, porque ali o Jacaré mostra para o time do Bahia, ó, é possível, né, a gente vencer os caras, né? E aí o Bahia, para mim, grande partida, a melhor partida do Bahia no Campeonato Brasileiro, uma das melhores na temporada. Não estou dizendo pelo futebol, estou dizendo pelo espírito, pela pegada, pela entrega, pelo vigor físico, pelas divididas, né? Agora ali no final, por exemplo, no contra-ataque do Vasco, o Biel tentou dar um carro ali, se pega era amarelo. Mas o espírito é esse mesmo. Então, 3 pontos importantíssimos. O Bahia estreou na Série A 2023. Esse é o espírito, essa é a pegada que o Paiva precisa entender, que o elenco precisa entender. Série A é isso aí, né? Venceu um grande jogo e agora vai para o próximo jogo, no próximo domingo, na Arena Fonte Nova. Para mim, o Bahia é muito favorito para o Curitiba. Aí o Bahia tem que se impor. Mas jogos como o de hoje, o Bahia tinha que fazer o que fez. E, até para minha surpresa, viu, o Wendel, o Rodrigo, o Lados, amigos que estão aí no chat, já deixa o like. O Bahia me surpreendeu, porque o Bahia foi muito mais criativo que o Vasco, muito mais criativo, muito mais lúcido. O Bahia teve lucidez. E quando você tem lucidez, você cria as melhores jogadas. E o placar poderia ter sido maior. O placar poderia ter sido maior se o Ademir tivesse mais recursos. O Ademir, aos poucos, vai mostrando que é só mais um jogador de correria, não é um jogador de correr. Não é um jogador confiável para mim, para grandes jogos, porque não é um jogador decisivo, não é um jogador, né, como o Tassiano foi, por exemplo. Eu acho que o grande jogador é esse. É o jogador que tem aquela lucidez, aquela frieza para finalizar e marcar gols importantes. Então, coloque esses 3 pontos, né, com toda a dedicação do Bahia, mas não pode esquecer. O Tassiano colocou a bola na rede, é um jogador decisivo. Foi assim na primeira passagem dele com o Bahia e mostrou de novo. Então hoje foi a reestreia daquele velho Tassiano, né, ao Bahia, aquele jogador que consegue chegar, consegue ficar dentro da grande área e marcar o gol. E foi a estreia do Bahia no Brasileirão. O Bahia acordou, né? O Bahia acordou agora para a realidade. A gente falou que o Bahia tomou um choque de realidade de 6-0 para o Sport, de 3-0 para o Fortaleza, nas derrotas que o Bahia sofreu já na Série A, que a Série A não perdoa. Mas hoje o Bahia tomou um choque de realidade e entendeu que se não jogar com esse espírito, não vence. Hoje o Bahia, a gente falava na transmissão, o pessoal do chat também, pelo amor de Deus, tira o Everaldo, tira o Ademir, que estão caindo em campo, estão parecendo um zumbi. Foi verdade, isso é entrega. E o Renato Paiva precisa entender, precisa dosar. Mas parabéns, né, por esses 3 pontos, que vai fazer toda a diferença na competição. Bahia recupera aqueles 3 perdidos para o Botafogo, né? É normal, claro que ninguém quer perder, mas é normal sim perder para o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, principalmente nesse início de projeto. Entre aspas, não era normal perder para o Botafogo, que foi em casa, mas eu acho que o Bahia conseguiu recuperar esses pontos. Agora é entrar como favorito, aí sim a posse de bola é partir para cima de Curitiba, chegar aos 6 pontos na tabela e ficar mais tranquilo. Não precisa ficar tranquilíssimo, porque jamais na Série A você pode ficar tranquilíssimo, como diz o nosso treinador Renato Paiva, né? Mas o Bahia, com esses 3 pontos, muito mais tranquilo na competição. Trabalhar firme
e não tem desculpa. É passar o trator por cima do Curitiba, porque o Bahia é favorito, a torcida vai chegar junto, porque hoje fez história ao vencer o Vasco da Gama em São Januário. Passa a palavra agora para o Alisson, o Rodrigo e o próprio Wendel, para complementar a nossa análise, né, pós-jogo, resultado espetacular. O Esporte Clube Bahia. Fala, Rodrigo. Resultado super importante do Bahia, primeira vitória, iguala agora a pontuação do Corinthians, iguala a pontuação do Flamengo, né? Tá ali brigando para ficar, acho que 14º, o Bahia deve ter encerrado a rodada agora. Então, sair da zona do rebaixamento foi super importante, vencer o Vasco, que estava brigando no patamar de cima, um time que, como eu falei no início da transmissão, vai brigar pelos mesmos campeonatos, o mesmo ponto que o Bahia. Então a gente sabe que vencer fora de casa no campeonato de pontos corridos é super importante, ainda mais numa Série A, onde você tem equipes que dividem, diferente da Série B, né, você tem equipes que dividem a competição entre aqueles que vão brigar pelo título, os que ficarão ali realmente na disputa pela Libertadores, o famoso G4, que hoje já pode ser até G9, e aqueles que vão ficar para se manter. Eu acredito que o Bahia vai fazer um campeonato para tentar ficar entre os 10 primeiros da tabela. Vai tentar ficar ali na primeira página da tabela. Não acredito que vai brigar por Libertadores, como muita gente idealizou no início. Não acredito que vai brigar também o rebaixamento, como muita gente falou. Mas o início de temporada do Bahia foi muito complicado, né? Assim, um time que lutou contra adversários de menor porte na Copa do Nordeste, adversários de menor porte no Campeonato Baiano, teve suas dificuldades, conseguiu se reformular de certa forma, saiu de um 4-3-3 que vinha usando sempre, foi para um 3-5-2, ao que parece se encontrou nesse resultado, nesse posicionamento tático, e conquistou seu primeiro grande resultado hoje. Então, a vitória do Bahia é um alívio para o Renato Paiva por conta de não só conseguir 3 pontos, mas por ter conciliado o seu estilo de jogo de contra-ataques num gol especificamente criado num contra-ataque. Não foi um gol onde o Bahia construiu de pé em pé e tabelando, chegou lá. Não, o Bahia roubou a bola e saiu num contra-ataque rápido, com Cauli, Everaldo e também com o próprio Tassiano. Na tabela Cauli e Tassiano deu certo, né? A primeira tentativa do Cauli, a bola resvala, volta no Tassiano e ele com muita categoria dribla e faz o seu gol. Então, esse tipo de gol, esse tipo de resultado, jogando fora de casa contra um adversário tradicional, que estava jogando contra o Bahia na Série B do ano passado, reforça esse estilo de jogo do time do Paiva. E reforça que o Bahia está no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que há alguns jogos parecia que não era. Contra o Bragantino, o time teve até mais posse, mas caiu naquela mesma armadilha. Tinha posse, uma posse inoperante que se repetiu no primeiro tempo até o gol. O Bahia teve mais posse, estava chute a gol. Posse de bola de 50 e tantos por cento, 60%, mais uma finalização. Do gol para frente, o Bahia mudou. O Bahia fez o seu gol no primeiro tempo, continuou ainda atacando, criou mais uma oportunidade com o Cauli no primeiro tempo e não aproveitou. No segundo tempo, o Bahia fez aquilo que a gente previu. Manteve a base, não alterou seus jogadores, mesmo com o cartão amarelo do Acevedo, que depois fez uma grande partida, mesmo com o cartão amarelo do Matheus Bahia, que estava ali meio que marcado para ser expulso, estava com pedra cantada, dizendo me tira, e o Paiva só foi tirar o Matheus lá para 20, 22 minutos, e o Chaves entrou, mostrou mais uma vez que é um cara que tem sérios problemas defensivos, mas que ofensivamente é uma opção melhor que o Bahia, o Matheus Bahia. Sendo que, como o Alisson falou, demorou a ter algumas tomadas de decisão que poderiam mudar o rumo da partida, né? Ele tentou o cruzamento, sabe que está um débito no cartório, então assim, está devendo na praça, vai ficar sempre com aquele pensamento de vou procurar o companheiro melhor posicionado, vou procurar uma jogada que não tenha que ser responsabilidade minha partir para cima. O que não aconteceu no jogo contra o CRB da Copa do Nordeste, no qual o Bahia já não tinha nenhum tipo de pretensão, estava jogando com cabeça tranquila, já estava eliminado, e o Chaves foi o melhor jogador em campo naquele tempo, ao lado do Everaldo. E hoje o Chaves é reserva e o Everaldo continua sem fazer gols.
É uma coisa que precisa mudar. O Bahia não tem um substituto à altura, é verdade. O Arthur Salles entrou, fez 2 gols contra o Volta Redonda, mas hoje deu a entender que realmente não dá. Aquela bola que ele perde depois de uma super jogada do Biel, um lançamento perfeito, uma assistência, faz e me abraça para matar o jogo. Ele tropeçou na bola, né? A bola bate nos 2 pés dele, vai para o Léo Jardim encaixar com tranquilidade. Então não dá para você realmente, numa Série A, ter jogadores que desperdiçam jogadas assim. É por isso que Cano, Pedro, o próprio Gabriel Jesus, o Gabriel Barbosa, são jogadores que estão vivendo uma fase desgraçada, né? Não faz gol há 15 jogos. Mas esses caras, eles têm um faro de gol. Uma bola dessas, dificilmente eles vão perder. E o Salles vacilou feíssimo, né? Deu uma contribuição enorme para o Vasco ali naquela hora, para num contra-ataque, quem sabe, ela empatar o jogo, mas graças aos deuses de futebol que não acharam justo, o Bahia acabou saindo vitorioso. E agora vai ter mais tranquilidade, né? O time do Bahia tem só o Campeonato Brasileiro para se preocupar. A Copa do Brasil ainda também tá um pouco mais tranquilo. Vai ter o sorteio amanhã, vai ter agora um pouco mais de pensamento nas 2 competições, mas acredito que o Campeonato Brasileiro para o Bahia seja uma manutenção. O Bahia precisa ter entendimento de que os 45 pontos, como o Ronexon gosta de falar, são a prioridade. Depois dos 45 pontos, vamos pensar no que realmente vai acontecer. Eu acho que o Bahia não vai lutar para ser rebaixado, mas tem que ter muito pé no chão, porque se deixar as estrelas subirem, o Bahia tem nomes individuais que são bons nomes para qualquer elenco, mas como um conjunto ainda acho que deve um pouco. Joga hoje no contra-ataque numa formação que o Paiva encontrou, mas para propor jogo como ele previa, como ele tentou durante muito tempo, vai ser mais complicado. Fazendo isso, o Bahia vai ser um adversário super complicado, mesmo jogando fora de casa. Vai vender caro derrotas, como vendeu para o Bragantino e para o Botafogo, que sofreu, mas dentro de casa. Mas contra o Vasco hoje foi um time que soube jogar, soube marcar, mesmo com o meio campo, que para mim foi uma das coisas que mais me agradou. Sem um homem de marcação, mas com muitos jogadores que sabiam sair jogando. E encontrou o gol justamente com 2 desses jogadores, né? Com o Caulinho e com o Tassiano, e sai com 3 pontos hoje, fora da zona do rebaixamento. É um ótimo feriado para o torcedor do Bahia, que vai ter agora o seu time pensando em outros tipos de resultados, a não ser ali sair da zona. Assim, partida, triunfo gigantesco, né? Do Bahia sobre o Vasco hoje. Se comportou bem. Triunfo merecido. O time fez por onde? Quando teve a bola, jogou, não abdicou. Teve responsabilidade, bateu no peito e foi para cima. Sem a bola, humildade, comprometimento. Houveram falhas pelo lado do campo, mas o trio de defesa, por mais limitado que seja, eles estão comprometidos uns com os outros. Os caras estão afastando tudo. É o terceiro jogo que eu faço, se eu não me engano, do Bahia, os 2 jogos contra o outro time do Rio de Janeiro, que eu esqueci, pela Copa do Brasil. Volta Redonda, obrigado. E hoje, sistema defensivo muito sólido, muito consistente, todo mundo comprometido um com o outro. E o contra-ataque do Bahia tem feito muita diferença, tem resolvido as partidas e tem resgatado a paciência, a esperança, a tranquilidade para o torcedor do Bahia. Resultado mais que merecido, primeiros 3 pontos do Bahia no campeonato e pezinho no chão. Resultado contra o Coritiba é obrigação, mas não se despreza nenhum time no Campeonato Brasileiro. Quiçá o Vasco pode ter menosprezado o Bahia e perdeu 3 pontos lá. O torcedor do Vasco não contava em perder ponto aí, não. E o Bahia sai com um triunfo gigantesco. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, todo mundo senta ali o dedo no like aí, porque hoje o jogo não foi brincadeira não, viu? Bahia venceu um jogo de atmosfera difícil, São Januário, lotado. A torcida do Vasco é uma das torcidas mais fortes do Brasil, né?
Eu vejo que a torcida do Vasco da Gama, a torcida do Bahia, a torcida do Corinthians também, né? São muito fortes e vencer um jogo desse. Não é todo mundo que vai vencer o Vasco lá em São Januário, por mais que o Vasco lute para jogar no Maracanã, eu acho que não vai jogar, não sei. Mas jogar em São Januário sempre foi difícil, mas o histórico das partidas sempre foi de muito equilíbrio, né? E nos últimos anos o Bahia vem tendo sucesso contra a equipe do Vasco da Gama. A equipe do Vasco veio muito motivada, bons resultados, venceu o Atlético Mineiro, empatou contra o Palmeiras, estava vencendo 2-0. Mas o Bahia fez uma belíssima partida hoje. Eu vinha na semana cobrando e concordo com o Rodrigo. A equipe do Bahia tem talentos individuais, mas precisa virar um time. E é isso que aconteceu hoje na defesa e no meio de campo. O ataque ainda precisa se entender melhor. E foi o suficiente para vencer a equipe do Vasco da Gama. O Bahia jogou melhor nos 90 minutos, na minha opinião. É claro que tem altos e baixos, mas o Bahia foi mais consciente dentro da partida. Primeiro tempo muito bom do Esquadrão de Aço, fez o seu gol. No segundo tempo, partidaça de alguns jogadores que seguraram o jogo, seguraram a partida, seguraram o ímpeto da equipe do Vasco da Gama, que correu para empatar. Eu gostaria de citar aqui o David Duarte, no segundo tempo, jogou muito. E o trio também do Bahia. O Canu no primeiro tempo estava inseguro, mas no segundo tempo melhorou bastante, né? O Canu respirou, entendeu a partida. O Rezende sempre lúcido, normal, beleza. Gostei muito do Acevedo, meu querido Rodrigo, meu querido Ronex, porque o Acevedo tomou um amarelo nos 18 minutos do primeiro tempo e manteve a mesma tranquilidade do jogo, né? Manteve a mesma tranquilidade. O jogo não foi fácil para ele, né? E ele sempre ali firme e forte. Partidaça do Acevedo no segundo tempo. Alguns jogadores oscilaram, né? Jogou bem no primeiro, jogou no segundo, teve uma queda. Pode ser físico, por exemplo, o Ademir, partidaça no primeiro tempo. No segundo ele tem uma queda física. Tassiano, partidaça no primeiro tempo. No segundo tem uma queda física. Mas alguns jogadores foram muito bem durante todo o jogo. O trio de defesa do Bahia e o Jacaré. Eu volto a falar, eu falei na transmissão. As equipes do Brasil que jogam com 3 defensores não tem um ala do lado direito melhor do que Jacaré. Nenhum no Brasil. Ninguém está jogando igual o Jacaré do lado direito. E no primeiro tempo ele foi mais ofensivo e no segundo tempo ele jogou mais atrás como se fosse um lateral direito de fato postado. Taticamente o Jacaré deu um show de bola, showzaço de bola. Jogou à frente no primeiro tempo com muito mais oxigênio, com espaço. No segundo tempo ele recua um pouco mais, joga como se fosse um lateral defensor. Então arrebentou demais o Jacaré durante a partida. O Marcos Felipe muito seguro e fez uma defesa importante no primeiro tempo, que poderia ser gol do Vasco da Gama, mas ele fez uma defesaça. Tirou um pouco do nariz empinado de alguns torcedores do Bahia que criticam o goleiro Marcos Felipe, que hoje foi um goleiro importante pra gente também. Então o Esquadrão de Aço... A defesa que ele faz naquela falta do Orediano é muito boa. Vai salvar lá ele no cantinho. Tem razão. Então, tomara que a partir desse momento seja o divisor de águas para que o Bahia encare agora esse Campeonato Brasileiro para ser bem competitivo mesmo. Vai ter um jogo contra o Coritiba, que do jogo que nós fizemos, e olha que nós estamos fazendo jogo, né? A nossa equipe aqui tá fazendo jogo pra caramba. Então nós temos, sinceramente, um ponto de vista bem interessante. Para mim o Coritiba é o pior time do Brasileirão até agora. Pior time do Brasileirão até agora é o Coritiba. E o Bahia tem uma grande oportunidade de fazer os 3 pontos, mas jogo é jogado, né? A gente sabe que jogo é jogado, vamos aguardar. Mas o Coritiba não tá bem. E depois o Bahia pega o Santos, que ali para mim é no mesmo quilo, é pau a pau. Então o Esquadrão de Aço tem essa trajetória e depois pega o Flamengo na Arena Fonte Nova. Então, meus amigos, gostei demais do Bahia e queria saber de vocês, passando pro meu querido Ronexon, na sequência aí o Rodrigo e o meu querido Alisson. Melhor jogador da partida, eu tenho dúvidas aqui, mas eu vou ficar com o Iago Felipe. Entrou bem no jogo, o Diego Rosa, para não esquecer, né? Diego Rosa entrou bem na partida, o Iago Felipe também, e entrou muito mal o Arthur Salles. Melhor jogador para mim do jogo. Eu sei que vai ter muita gente que pensa diferente, é normal, mas eu vou dar o meu troféuzinho pro Acevedo. Agora, o Arthur Salles para mim foi o pior da partida. Jogador arrebenta, meu querido Ronexon Gomes. Wendel, eu destacaria 3 jogadores que para mim foram muito bem na partida do Bahia. Eu acho que o Jacaré para mim foi aquele que deu o pontapé e falou assim: é possível a gente vencer esse jogo. O Jacaré, ele é ousado, né? Ele é ousado, ele é incrível. Quando ele vai lá na frente e dá aquela pancada na trave, ele mostra que é possível. Ele sinaliza o elenco do Bahia.
O Acevedo hoje foi muito bem, né? Tempo de bola, recuperando muita bola, roubando. E o outro jogador que eu também gostei, apesar de não ter sido tão atuante, mas a gente tem que se destacar o jogador que faz o gol também, porque a frieza do Tassiano. Acho que o Tassiano ele deu o número final ao jogo. Então eu gosto do jogador, principalmente o jogador meio campo, acho que tem que pisar na grande área. E o Tassiano é aquele jogador frio decisivo, né? Decisivo. Então eu fico com o Tassiano pelo gol, porque o gol é importante no futebol. É importante, né? E ele pisa na área, teve a frieza, mas os três, para mim, qualquer um dos três, Jacaré, o Acevedo e o Tassiano, muito pelo gol. E também pela posição que eles jogam, porque o Tassiano fez parte do meio campo, junto com o Cauli, junto com o Acevedo, que para mim anulou o meio campo do Vasco. Só o Bahia conseguiu jogar no meio campo. O Vasco só deu um chutão. Léo Pelé deve estar com a chuteira furada, deu uns 300 chutões, porque o Bahia se impôs no meio campo. O Bahia se posicionou muito bem. O Iago Felipe, de fato, entrou bem, mas o recorte é muito pequeno. Eu fico com o Tassiano pelo gol, porque é um jogador decisivo e no Brasileirão você precisa de quem decide. É um campeonato duro, é um campeonato equilibrado, né? Eu estou percebendo que esse vai ser um campeonato um dos mais rápidos e vai ser muito, o jogo vai ser muito quente, né? Um jogo muito pegado, um jogo muito intenso. Então, isso é muito mais, mas quem matou o jogo foi o Tassiano, com um chute certeiro, tirando do bom goleiro Léo Jardim. Meu querido Rodrigo, passando para você e na sequência o Alisson. Bahia hoje faltou o centroavante, né? Faltou o cara da bola na rede, o Everaldo no primeiro tempo. E com todo o perdão da palavra, eu não consigo encontrar outra palavra, eu peço perdão. O patético Arthur Salles, patético. O cara tremeu para jogar com o Vasco da Gama porque é o ex-clube dele. Pode ter certeza que o Arthur Salles vai jogar bem nos outros jogos. Espero estar correto. Mas desde quando ele entrou e tocou na bola, ele estava sentindo. Sentiu o peso de ter jogado com seu ex-clube. É um garoto ainda, mas eu esperava muito mais dele. Mas o Bahia falta um centroavante. Jogador arrebenta, meu querido Rodrigão. E na sequência aí o melhor e o pior da partida. Bahia falta um centroavante, Bahia falta um armador de fato, um jogador que vai chegar para armar jogo aí. Acredito que não tenha. E a gente sabe, né? Um lateral esquerdo, porque os dois que estão aí estão devendo muito. Mas o Chaves chegou com peso de ouro, acredito que não vai mudar, enfim. Sobre o melhor e pior em campo, acredito que concordo com o Ronexon, o cara que faz o gol, que garante os 3 pontos, ele tem um peso muito grande, então vou ficar com o Tassiano. Mas ressaltar o jogo do Marcos Felipe, que quando a bola chegou nele, ele foi fundamental para manter esse 1-0 no placar, e também do David Duarte. Os outros, Acevedo, o Cauli, foram bem, tudo, mas o Acevedo foi mal no primeiro tempo e muito bom no segundo tempo. O Marcos Felipe foi gelado o jogo inteiro. O David Duarte também foi um cara que segurou as pontas lá atrás do jogo inteiro. Então, o sistema defensivo do Bahia, tão criticado, hoje foi bem. Então, vale ressaltar isso. Mas o Tassiano fez o gol que garantiu os 3 pontos, um cara que construiu a jogada, juntamente com o Cauli. Então, assim, teve técnica, teve experiência e teve precisão. As 3 coisas que são fundamentais para um clube conseguir uma vitória no campeonato, em um campeonato tão complicado, num jogo tão difícil, fora de casa, contra um adversário tradicional e que vinha bem. E assim, em todos os outros ingredientes, né? Torcida, arbitragem, histórico, tudo isso pesa contra, e o Bahia foi contra tudo e contra todos nesse momento, venceu e se livrou da zona do rebaixamento nesse momento. Então, acredito que isso seja realmente o fundamental, vencer, jogar bem até, num estilo que vai se encontrando. Bahia daqui para frente vai tentar fazer outras coisas, mas acredito que a formação seja sempre essa. Melhor do Alisson, tá contigo. Vamos lá, então. Para mim, o melhor em campo, Acevedo, pior em campo, Arthur Salles. Eu poderia muito bem, porque eu não acharia, velho, a trio de zaga fez uma partida tão completa, um complementando o outro. O David Duarte se destacou mais, mas para deixar nenhum com raiva, vou entregar o troféu desse trio para o Acevedo, porque foi muito consistente a partida toda.
Nós comentávamos o medo da expulsão dele, né? Devido à arbitragem ótima, para não dizer o contrário. E ele soube se comportar e marcar duro e firme na bola, mesmo com o cartão. Não é fácil, não é fácil. E para mim, melhor em campo. Teve um momento que ele precisou cadenciar, ele respirou, levantou a cabeça, acalmou o time. Para mim, Acevedo melhor em campo. E o Arthur Salles, pior em campo, sem sombra de dúvidas. Teve as 2 chances do jogo de finalizar a partida, mas não finalizou, deixou a desejar. E da mesma forma que a gente até comentou que o Arthur Salles ganharia muita minutagem com os 2 gols feitos, eu acho que podemos cogitar até o Minhote estar no banco no próximo jogo, depois dessa partida horrenda do Arthur Salles. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. E era o jogo para ele consagrar, mas tremeu na base. Meu amigão, vida que segue, o Bahia joga domingo agora contra a equipe do Curitiba e tenho certeza absoluta que o torcedor vai lotar a Arena Fonte Nova. Jogo domingo, 16 horas, horário tradicional do futebol brasileiro, e você, claro, vai estar acompanhando aqui também nesta parceria muito legal com o canal 2x1 e com o Sou Mais Bahia e o canal Wendel, meus amigos. Os nossos amigos todos aqui no comentário arrebentaram e jogaram duro. Quase 4 horas de live. Vamos partir a 1000 naquela felicidade. Eu vou partir a 1000 na felicidade do esquadrão. É bom ganhar demais. Meu amigão Ronexon, jogador e arrebenta. Valeu, Wendel. Eu queria agradecer aí aos participantes dessa jornada junto com a gente, né? O Matheus Barbaço e o Vitor Torres, que passou o bastão, né? Lá ele pra gente aí. E também agradecer ao Alisson, né? O Alisson, a também o Rodrigo Rocha, ao Wendel Oliveira. O Wendel narrou com fortes emoções ali a reta final do jogo. Quase deixa o coração sair pela boca, mas com certeza vai ter corte aí de outros canais aí, com certeza. Era eu ontem, né, Wendel? Com certeza, ó, vai sair corte aí, com certeza, da narração do Wendel, né? E do gol perdido também do Arthur Salles, né? O Wendel soltou os cachorros. Mas valeu, muito boa aí. Superchat. 4 horas de jornada esportiva e final de semana a gente volta. Wendel, só para confirmar, aproveitar que a gente está no ar, tá com a audiência, tem a final da Copa do Nordeste, quarta-feira. Tem Ceará Esporte. Tem a final da Copa do Nordeste. Nós vamos jogar duro e arrebentar. Obrigado, produção interna. Tá em crise? Chama o Vasco. Obrigado, meu brother. Oferecendo aqui o Superchat. A galera toda aqui. Sim, meu querido Ronex, pode continuar e jogar duro. Não, só para finalizar isso mesmo. Agradecer, né, o pessoal que chegou junto com a gente, né? A gente agradece demais o pessoal, né? A gente está aqui no interior. Eu e o Wendel, a gente está no interior da Bahia, aqui bem distante da capital Salvador. O Alisson está aí no Ceará, o Rodrigo Rocha em Alagoas, e o pessoal tem assistido, tem acompanhado aí as transmissões. Agradecer e pedir, pessoal, que é muito importante. Eu sei que na emoção do jogo o pessoal não tem tempo de dar o like, né? Apesar que o pessoal hoje comentou demais aqui, falando muita coisa que não dá para ler todo mundo, porque a gente tem que olhar o jogo, tem que olhar aqui o programa da transmissão, né, do placar, cronômetro, tá ligado aqui nos bastidores da transmissão, mas agradecer porque a audiência nos motiva, né, até aumenta também a nossa garra, a nossa emoção durante as transmissões. Agradeço demais aí a todos e a gente vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais entrosado, vai afinando ainda mais, né, o quarteto, o trio, né, e essa jornada sempre... Quando tem os jogos do Bahia, né, a galera fica ligada. Quando tem os jogos do Bahia, ela começa 1 hora de antecedência, né? Sempre com o Vitor Torres, com o Matheus Barbaço. Depois chega o restante do pessoal, vai chegando aos poucos. Então é isso. Agradecer. Final de semana tem mais. Deixa o like. Assim, para finalizar, foi uma partida muito consistente do Bahia. O torcedor pode ficar muito contente, porque foi um resultado espetacular, mas foi um jogo muito consistente. Poderia ter sido fácil, um 3-0 clássico, né, para assim, chamar os olhos da mídia, da imprensa, que não estava confiando hoje que o Bahia fosse possível fazer esse resultado. Então, eu acho que hoje o time deu uma grande resposta e, de fato, para mim, estreou na competição. Paiva,
O time é esse, o tempo é esse, a rotação da Série A é essa. O time hoje encontrou o peso, né, a velocidade de jogar a Série A. Meu querido Rodrigão, jogador e arrebentar suas considerações finais. Primeiramente, agradecer mais uma vez a participação, né, Ronexon, Alisson, Barbaço, Torres, que estiveram aqui no início, e a você, Wendel, todo mundo que nos acompanhou até aqui. Lembrando mais uma vez, amanhã tem um sorteio da Copa do Brasil, o Bahia está vivo ainda, depois de 4-0 sobre Volta Redonda, e ver, né, torcer para ver quem é que o Bahia, quem é que o Esquadrão vai encarar agora nas oitavas, estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil, não é isso? Correto, Pronto, então, correto. Oitavas de final da Copa do Brasil, importante, né? Copa do Brasil, um torneio que garante uma grana muito boa, uma grana pesada. Quanto mais você avança, mais grana você põe no bolso. E, obviamente, né? Grupo City, grana hoje em dia não é um problema para o Bahia, mas ninguém é louco de rasgar dinheiro. Ninguém quer dispensar dinheiro, ninguém quer dispensar também oportunidades de crescer cada vez mais. Então, o Bahia vai estar aí, mais uma vez, nas oitavas da Copa do Brasil, e tem o Curitiba, né? Outro jogo que vai ser muito importante, porque assim como o Vasco, o Curitiba, aí esse sim, Curitiba acredito que vai fazer um campeonato ali para tentar se livrar. Então é importante, caso o Bahia venha sofrer lá na frente, o campeonato tem muito disso, né? Sempre tem aquela história, não, tem time pior. Tem time pior, aí você vai passando rodada a rodada, e você vai dizendo que tem time pior, e quando você vai abrir o olho já é tarde demais. Então, se o Bahia não quiser passar por esse perrengue que muito clube grande já passou, tem que começar a bater nos outros que são realmente desse patamar, desse quadro da tabela, que vão brigar ali na parte de baixo. Então, se o Bahia quiser realmente muita tranquilidade, vai ter que realmente passar e sem nenhum tipo de problema pelo Curitiba, com todo respeito ao Curitiba, mas para tentar eliminar qualquer tipo de possibilidade de perder pontos para adversários que não devem ser os figurões do campeonato. Pelo contrário, devem ser os azarões. Meu querido Alisson. Agradecer a todo mundo pela participação, tamo junto. Se o Ceará... Vou dizer aqui, hoje nós fizemos a transmissão do Fortaleza, triunfo do Fortaleza, né? Fizemos a transmissão do Vozão, triunfo do Vozão. Transmissão do Bahia, triunfo do Bahia. Infelizmente o ABC perdeu, não tem como falar que todos os nordestinos ganharam, porque o Ceará enfrentou o ABC. Então, fazer o jogo do CSA, né? Tá na hora. Mas enfim, agradecer mais uma vez aí, muito trabalho. Fizemos live sexta, sábado, domingo e segunda, né? Então, obrigado a todo mundo. Dá tempo de deixar o like, se inscrever, compartilhar. Canal Wendel, meus amigos. Sou mais Bahia Lives. Canal 2A1. Chega junto, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. É nóis. Wendel. Diga. Só para finalizar, mandar um abraço pro Luca, oficial. Disse que estava em Amargosa e acordou todo mundo com a narração do gol, né? Valeu, Luca. Muito obrigado, né, pela audiência. Falou assim, ó, que narração. Eu acordei a cidade de Amargosa, Bahia, gritando. E riu aqui. Também agradecer ao superchat aí, o último, né, do Produção Interna. Muito obrigado. Falou, tá em crise? Chama o Vasco. Não, eu acho que eu até discordo aí do Produção Interna, nesse sentido que o Bahia fez um grande jogo. Eu acho que o Bahia hoje soube se impor. Às vezes de modo reativo, às vezes de modo propositivo, mas o Bahia fez um grande jogo. Eu acho que isso aí a gente tem que destacar. O Bahia soube jogar o jogo. O Vasco não teve assim, poder de reação. O Vasco ficou assustado hoje com a forma que o Bahia encarou e com a forma que o Bahia foi organizado e tranquilo. Né? O Bahia foi tranquilo demais no jogo. É assim que tem que ser. Né? É assim que tem que ser. E lembrar o pessoal que amanhã também tem aqui, a gente vai fazer, pelo menos eu vou fazer aqui, acompanhar o sorteio da Copa do Brasil. Se o Endo quiser, eu posso colocar lá compartilhado no alternativo para ir gerando as horas por lá. Mas vou acompanhar o sorteio da Copa do Brasil amanhã para a gente saber quais os confrontos, né, do Bahia e das demais equipes também do Nordeste que ainda estão vivas na Copa do Brasil 2023. Na quarta tem a final. Quem será o campeão? O Sport ou o Ceará? Aí é outra conversa. Quarta-feira, fica ligado com a gente aqui, todas as emoções da grande finalíssima da Copa do Nordeste 2023.